Então, pessoal, a segunda questão diz o seguinte: FCC, analista administrativo, Sanasa, contabilidade 2019. Para a avaliação econômica financeira de uma empresa, deve-se levar em conta as técnicas de análise horizontal, análise vertical, análise de indicadores de liquidez, indicadores de estruturas ou endividamento, indicadores de rotatividades, indicadores de rentabilidade, bem como indicadores de análise dinâmica. Com relação a esses indicadores, considere as informações da tabela abaixo. Aí aqui nós temos os indicadores de análise econômico-financeiro e aqui nós temos as definições. Aí aqui nós temos liquidez corrente. Indica quanto a empresa precisa dispor de capital de giro a fim de manter suas operações em funcionamento. 2. Participação de capital de terceiros. Aí aqui nós temos segundo, média capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. 3. NCG, necessidade de capital de giro. Terceiro, mensura em porcentagem o retorno do capital que foi investido pelos acionistas. 4. ROI, retorno on equity, retorno sobre o investimento. Quarto, relaciona as proporcionalidades das fontes de recursos entre capitais de terceiros e capital próprio. 5. Liquidez geral. Quinto, indica a quantidade de dias que, em média, os estoques ficam na empresa. 6. Prazo médio dos estoques. Sexto, mede a capacidade de pagamento da empresa no curto e longo prazo. Aí, pessoal, aqui foram os indicadores econômicos financeiros e aqui foram as definições, tá? E o que é que a questão pergunta? A questão diz o seguinte: a relação correta entre cada um dos tipos de custos com a sua definição é... Então, o que é que ele quer? Na realidade, ele quer que a gente associe este lado aqui, ó, onde temos os indicadores, com as definições. Então, vamos associar. Então, vamos ver aqui, ó. Indica, vamos primeiro para a parte 2 aqui, porque a gente vê qual deles, tá? Aqui, ó, indica quando a empresa precisa dispor de capital de giro. Ora, pessoal, se eu estou precisando de capital de giro, essa daqui foi fácil. É a necessidade de capital de giro. Se precisa dispor, isso daqui é necessidade, correto? Então, ó, necessidade de capital de giro. Então, vai ser o quê? O 3. Então, eu já sei que vai ser o 3 e o 1, tá? Então, 3 e 1. 3 e 1, vamos lá na resposta. Aí eu tenho aqui a letra A, B, C e D. Ó. 3 e 4, 3 e 1, 3 e 1, 3 e 1, 3 e 1. Então, a primeira aqui, ó, já está fora. Por quê? Porque ele se relaciona com 3 e 1, tá? Vamos ver o próximo. Mede a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Pessoal, no curto prazo é o índice de liquidez corrente. Ó. O índice de liquidez corrente, o que é o índice de liquidez corrente? O ILC, ó, é igual ao quê? Ativo circulante, ó, curto prazo, sobre passivo circulante. Então, os dois são curto prazos. Então, vai ser o quê? O 1 e o 2. Aliás, 1 e o 2 não. O 1 e o segundo. Então, o 1 e segundo. Então, vamos ver aqui onde é que tem 1 e segundo. Ó. Aqui nós temos o quê? 1 e 6, 1 e segundo, 1 e segundo, 1 e quinto. Então, eu posso eliminar este e elimino este. Então, pessoal, ó, deu 1 e 2, 1 e segundo, 1 e segundo, tá? A próxima, ó, vamos ver o que é que diz a próxima aqui. Mensura em porcentagem o retorno do capital que foi investido pelos acionistas. Ó, pessoal, retorno dos acionistas é o quê? Retorno sobre investimento, ó. Retorno sobre investimento. Isso aqui, pessoal, é o nosso ROI, tá? Retorno sobre investimento. Em inglês, esse O significa on, ou seja, o professor está on, o professor está sobre, significa quando o cara diz, ah, não sei quem está on, é porque ele está sobre os outros. Então, retorno sobre investimento é o ROI, então o ROI é o 4, ó.
o 4. Então, vai ser o quarto com o terceiro. Quarto com o terceiro, tá? Então, é o quarto com o terceiro. Aí, eu venho aqui, ó, quarto com o terceiro, ó. Nós temos aqui e temos aqui, ó. Aqui deu quarto com terceiro e quarto com quarto. As outras já estavam eliminadas, então a gente já elimina a letra D. Então já ficou qual? Já ficou a letra C. Agora vamos só fazer os outros só para confirmar, tá? O próximo. Liquidez geral. Aliás, estamos primeiro olhando esse daqui, né? A quarta. Relaciona as proporcionalidades das fontes de recursos entre capital de terceiros e capital próprio. Ora, pessoal, eu relaciono as proporcionalidades das fontes de recursos entre capitais de terceiros e capitais próprios. Aí, ó, eu fiquei na dúvida no 4, tá? Você ficou na dúvida no 4, pessoal, mas a questão já estava respondida, né? Ó, você já ficou na dúvida aqui no 4. Mas você sabe que você tinha as outras. Então, ó, essa é típica da questão que mesmo que você ficasse na dúvida, você não perderia, tá? Eu vou deixar esse quarto aqui, ó, por último, tá? Mas, ó, indica a quantidade de dias que, em média, os estoques ficam na empresa. Pessoal, isso aí é o chamado prazo médio de estoques. Então, ó, vai ser o 6 com o quinto, ó. O 6 com o quinto, ó. 6 com o quinto, ó. 6 com o quinto, tá aqui ele, tá? E aqui, ó, o último. Mede a capacidade de pagamento da empresa no curto e longo prazo. Pessoal, quando é no curto e longo prazo, é o índice de liquidez geral. Liquidez geral, ó. Mede a capacidade de pagamento no curto prazo e longo prazo. Então, vai ser o quê? 5 e o sexto. 5 e o sexto. Tá? Tá aqui ele, ó. Então, só sobrou o quê? Só sobrou essas duas aqui, ó. Só sobrou a participação de capital de terceiros e o quarto, ó. Participação de capital de terceiros. Relaciona as proporcionalidades das fontes de recursos entre capitais de terceiros e capital próprio. Ou seja, participação de capital de terceiros, pessoal, eu tenho que ter o quê? O passivo exigível sobre o PL. Então, neste caso aqui, a resposta foi a letra C. Então, foi a resposta a letra C, tá? Então, vamos para a próxima questão.